Olá, tudo bem? Aqui estamos nós mais uma vez para trazer para vocês conteúdos relevantes que venham a melhorar, que venham trazer mais informações para que você possa cuidar melhor das suas rosas do deserto aí na sua casa ou no seu espaço. Como nós falamos na semana passada, onde nós mostramos esta plantinha daqui sendo ou recebendo este tratamento de torção e tensionamento dos seus galhos, posicionamento dos seus galhos, nós decidimos então fazer um trabalho radicular nesta pequena. Lembra que eu falei no vídeo passado? Não se lembra? Assista o vídeo passado que você vai gostar. Pois bem, então neste vídeo o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer ou continuar o trabalho radicular nesta pequena e o seu replantio. Se esse tipo de assunto gera em você dúvidas, interesse ou até mesmo curiosidade, então eu lhe convido a ficar aqui conosco, assistir o nosso vídeo na íntegra e, quem sabe, se inspirar nas informações deste vídeo e terminar replicando o que nós estamos fazendo aqui, aí na sua casa, nas suas plantinhas. Bom, eu sou a Mauri Oliveira, mas muitos de vocês me conhecem como Salvador Adenio e este é o canal Salvador Rosa do Deserto. Seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, caso não seja inscrito, é claro. Se possível, ative o sininho de notificações. Dessa forma você não vai perder nenhum vídeo que nós lançamos aqui no canal. Se possível, deixe o seu like e o mais importante, recomende, indique, mande este vídeo para um amigo que, assim como eu ou como você, é apaixonado por rosas do deserto. Acredito que ele vai gostar muito de assistir este vídeo também. Mas chega de conversa e vamos ao que interessa, que é ver como vai ficar esta plantinha depois desse trabalho radicular que nós vamos fazer nela. Vem comigo! Aqui estamos de volta, a nossa vinheta já rodou e nós já voltamos. Só para recapitular, na semana passada nós fizemos esse trabalho, de direcionamento dos galhos através de uma técnica chamada torção. Então nós torcemos os galhos, usamos um arame como guia, prendemos os galhos aqui. Você não assistiu esse vídeo? Corre lá e assiste, eu vou deixar o link aqui em cima para vocês. Bom, e o que é que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos continuar esse trabalho que iniciamos na semana passada. Desta vez não vamos mais trabalhar a copa, vamos trabalhar o sistema radicular dessa pequena. Esse trabalho requer um pouco de calma e atenção. Então, nós vamos começar esse trabalho de que forma? Deixando a nossa plantinha desplantada, mais ou menos por uns 5 a 7 dias. Qual o intuito de deixar ela desplantada? É maltratar a planta? Não, de jeito nenhum. Mas eu preciso que ela se desidrate um pouco. Por quê? Porque as suas raízes estão extremamente rígidas. Ó, tá vendo? Eu tento mexer aqui, ó, e não vai. Por quê? Porque a planta foi desplantada hoje, e ela então ainda está com esses tecidos extremamente rígidos. Eu preciso que esses tecidos fiquem um pouco mais maleáveis, um pouco mais flexíveis. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos simplesmente deixar ela desplantada mais ou menos 5 a 7 dias. Essas raízes, esses tecidos ficarão mais flexíveis e aí então nós iniciaremos o trabalho em suas raízes. Então, primeiro passo, desplantar, lavar as raízes e deixar desplantada por 5 a 7 dias. Assim que completar esse tempo, nós voltamos para continuar mexendo nessas raízes, tá certo? Bom, muito bem. Na semana passada, como eu falei para vocês, nós trabalhamos a parte da copa. Falei que não tinha caído flores, mas acabou de cair uma florzinha aqui agora. A outra com certeza também vai cair por esses dias. O que nós vamos fazer hoje? A parte da copa já está pronta. Vamos apenas mexer no sistema radicular e replantar a nossa pequena. Então nós vamos começar simplesmente limpando as nossas raízes. Gente, quando a gente fala de sistema radicular, algumas pessoas ainda sentem um pouco de medo, um pouco de receio em mexer nas raízes,
por não saberem por onde começar, como fazer, de que forma interagir com a planta para que as suas raízes fiquem bonitas. Então hoje nós vamos estar mostrando para vocês. Bom, aqui tem nossa plantinha, 6 dias que está desplantada, sistema radicular muito bonito, muito bem formado, muitas raízes capilares já secaram, obviamente, e a planta está aqui. Por onde eu devo começar? O que é que eu devo fazer? A primeira coisa que nós vamos fazer é limpar esta raiz. O que significa isso? Lavar com água e sabão, passar uma escovinha? Não. Limpar é simplesmente eliminar todo esse emaranhado de raízes que está aqui e que realmente não vai servir para nada, até porque essas raízes já estão secas. Então nós vamos retirar as raízes fininhas e vamos deixar apenas as raízes mais grossas, que são as raízes de ancoramento da planta, tá certo? Então venha, se aproxime e vamos começar a limpar o sistema radicular dessa plantinha. Este é o primeiro passo de nosso trabalho. Então vamos lá. Trouxe a câmera mais para perto para que a gente possa ver a nossa raiz. Como eu falei, esse primeiro trabalho consiste em retirar as raízes mais finas de nossa planta. Com auxílio de uma faquinha, nós vamos simplesmente retirar essas raízes. Bem simples, ó, gente. Vai cortando e vai simplesmente retirando. Vamos começar por essas raízes, literalmente, que são mais finas. Inclusive, algumas, se você passar o dedo, elas já vão sair. Então, a gente vai procurar essas raízes, primeiro as fininhas. Vamos começar pelas fininhas primeiro, tá vendo? Olha só, aqui também tem uma quantidade enorme dessas fininhas, tá vendo? Vamos retirar todas elas. Com auxílio aqui da nossa faquinha, a gente vai simplesmente cortando. Não precisa ter pressa. Este é um trabalho que se tem que fazer com um pouco de paciência. Então vamos lá. A posição não é a melhor de todas, mas a gente vai simplesmente mexendo e vai vendo onde é que estão essas raízes e vai simplesmente retirando. Ó, essa daqui já veio com um pouco mais de raízes, normal. Nós vamos simplesmente aproveitar e melhorar o corte. Pronto. Mais uma. Esta daqui, gente, olha só, ela tem esta outra raiz secundária que está saindo aqui também. A sua ponta já está totalmente seca. Então não adianta nem eu deixar essa raiz aqui, mesmo que eu quisesse aproveitar. Então vamos retirar. Aqui do lado a mesma coisa, ó. Vamos retirar. O que eu quero é deixar a minha raiz limpa. Então, olha, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Todas essas raizinhas daqui devem ser retiradas, todas elas, tá bom? Então é isso que nós vamos fazer. Nós vamos simplesmente retirar essas raízes. Eu vou deixar a minha raiz simplesmente lisinha. Então, olha só, vou retirando todas essas raízes que estão derivando da minha raiz principal, digamos assim. Então, vou retirar todas elas, ó. Eu vou deixar a minha raiz simplesmente limpa, sem raízes derivando, saindo, brotando da minha raiz principal. É isso que nós vamos fazer em todas as raízes. A posição aqui não é muito boa, mas a gente vai tentando, ó. Vamos tirar essa. Aqui atrás tem uma que já está seca, sai com a mão. Então aqui são essas raízes que nós vamos tirar, ó. Tudo fininha, tá vendo? Então não vai servir para muita coisa. Inclusive essa que é um pouco mais grossa, nós vamos tirar também. Então, primeiro eu faço um corte para retirar literalmente a raiz. Vamos fazer outro corte aqui. Simplesmente para retirar essas raízes. Ó, essa é uma raiz um pouco mais grossa. E eu simplesmente vou retirando. E com isso eu vou limpando a minha planta. Aqui eu tenho uma raiz que vai passar aqui por trás, ó. Tá vendo? Essa também vai sair, vai sair. Então eu vou vir aqui direitinho,
Vou procurar o melhor ângulo para fazer o corte. O corte deve ser bem rente, tá, gente? Olha só como já limpou essa raiz que estava aqui um amontoado enorme, né? E que agora já dá para ver que está bem melhor. Vou simplesmente melhorar este corte, ó. Então vou vindo arredondando este corte, retirando as suas arestas. E é isso que nós vamos fazer em todas essas raízes. Olha só, aqui também, gente, ó, está saindo outras raízes daqui, vou simplesmente retirar. Retirar. Todas essas raízes fininhas devem ser retiradas. É nesse momento também que a gente vai desembaraçando as raízes. As raízes vão ficando embaraçadas. Como essa plantinha já tem alguns dias de desplantada, fica mais fácil. Ela já perdeu um pouco de água, então manusear as raízes se torna um pouco mais fácil. Aqui a mesma coisa, ó, gente. Eu tenho esse sisteminha de raízes que não vai me servir neste momento para nada. O que a gente vai fazer? Vai simplesmente eliminar. Depois que nós tiramos as raízes fininhas que ficam na parte de cima, a gente vai vir para a parte de baixo, onde tem essas outras ramificações que nós podemos ver aqui, tá vendo? O que é que a gente vai ser, ou o que é que vai ser feito aqui, Amaury? Porque aqui já tem raízes um pouco mais grossas do que as fininhas que ficam lá em cima. Geralmente eu escolho a raiz, ou a parte da raiz que está mais grossa e vou eliminar as demais. Então esta raiz vai ficar com o seu centro preservado, porém essas outras raizinhas que derivam dela vão ser todas retiradas, todas elas vão sair. Então eu vou tirando e vou deixando a minha raiz simplesmente mais limpa, como vocês podem perceber aqui. Então eu vou limpando o meu sistema radicular, deixando apenas uma raiz. Tá? Lá na pontinha, se eu quiser, eu posso deixar, sim, lá na pontinha eu posso. Por quê? Porque eu quero que, na verdade, essa raiz daqui engrosse, tá vendo? Eu quero que essa raiz daqui engrosse. Se eu começo a ter várias derivações, o que vai acontecer? Esta parte que eu quero que engrosse não vai engrossar. Então, quando eu retiro todas essas raízes que estão brotando desta raiz central, essa raiz ou esta perninha daqui, né, essa raiz começará a engrossar. E a finalidade é deixar a planta mais limpa, as suas raízes vão ficar mais harmônicas, digamos assim, e vão engrossar. Então vamos lá, já chegamos aqui praticamente no final da limpeza. Foram retiradas todas essas raízes que estavam na parte superior do nosso conjunto radicular, e aí chega algumas dúvidas, ou começam a aparecer algumas dúvidas. Eu estou fazendo um trabalho para deixar minha planta mais bonita. Aqui tem uma raiz, ó, que por algum motivo, em algum momento, eu perdi. Então, a hora de fazer esses cortes, ou de dar um acabamento melhor nesses cortes, é agora. Então, eu vou simplesmente aproveitar que eu estou fazendo esse trabalho e vou ir retirando essas rebarbas, tá vendo? Vou simplesmente pegando e fazendo o corte. Eu aproveito para arredondar o corte. Então, eu vou aproveitando e vou arredondando o corte. Com isso, eu termino dando um aspecto mais natural à minha plantinha. Bom, essas raízes que ficaram aqui embaixo, gente, eu posso deixar? Posso, sem nenhum problema. Agora eu vou precisar de uma raiz tão grande quanto essa daqui? Eu acredito que não. Eu posso podar? Posso. Nós podemos podar as raízes da mesma forma que nós podamos os nossos galhos. Aproveitei para desembaraçar as raízes e agora o que nós vamos fazer é colocar alguns pedaços de isopor para afastar essas raízes. Também é um trabalho bem tranquilo, é simplesmente você puxar as suas raízes e colocar um pedaço de isopor entre as raízes para que ela não volte para o lugar. Desta forma, ela vai permanecer deste jeito, nesta posição, vai voltar a ser hidratada com água e daqui a mais ou menos um ano e meio,
ela simplesmente já vai estar nessa posição. Então o que é que a gente vai fazer? Pedaço de isopor, muito simples, nada demais. Eu vou pegar, vou puxar a nossa raiz, vou tensionar a minha raiz para fora e vou colocar um pedaço de isopor que vai manter ela na posição que eu desejo. A mesma coisa que nós fazemos com os galhos, ó. Então eu vou simplesmente posicionar o meu isopor aonde eu quero. Então vamos supor que seja aqui. Com isso eu afasto esse conjunto radicular que estava colado no outro. Aqui eu tenho uma outra raiz. Vamos lá, olha só. Essa raiz também seria interessante que ela viesse um pouco mais para fora. Então o que é que eu vou fazer? Vou simplesmente pegar mais um pedaço de isopor e calçar essa raiz aqui. Vamos lá? Então posso fazer um vinco, venho aqui e simplesmente vou pegar a minha raiz, vou puxar e vou colocar ela, ó, dentro deste vinco. Percebeu aqui? Vai ficar dentro do vinco. Bom, aqui a mesma coisa. Olha só, todo esse sistema radicular que está aqui está todo junto. Eu quero afastar esse sistema radicular. O que é que eu vou fazer? Simplesmente, ó, vou puxar esse daqui. Lembrando que minhas raízes estão desidratadas porque minha plantinha já tem algum tempo que está fora do substrato, está desplantada. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um pedaço de isopor e vou colocar aqui dentro. Olha só, então vou implantar um isopor aqui dentro. Coloquei. Vou puxar a minha raiz, vou puxar o meu sistema radicular e vou colocar um afastador. Olha só. Então ela começa a se afastar das demais. Essa daqui também eu quero trazer ela um pouco para cá. Quero afastar esse sistema daqui. O que é que a gente vai fazer? Colocar um outro pedaço de isopor para afastar essas raízes. Estão juntas, eu vou simplesmente afastar. Então vou pegar também um isopor que está aqui, vou colocar ele calçado em uma das raízes e vou tensionar, ou vou fazer com que esta raiz permaneça afastada uma da outra. Estava junta, agora está afastada. Vamos girar aqui um pouquinho. Aqui a mesma coisa. Este conjunto radicular está junto demais desse outro. Eu quero afastar. Vamos lá? Então o que é que eu vou fazer? Vou pegar esse sistema radicular, vou afastar e vou encaixar um isopor para que ele se mantenha afastado. É mais ou menos, gente, um jogo de quebra-cabeça, tá vendo? Aqui a mesma coisa, eu posso pegar um isopor, colocar aqui e simplesmente fazer com que esse conjunto radicular se mantenha mais afastado. Dessa forma eu vou afastando, eu vou abrindo as minhas raízes. Muito bem, muito bem, muito bem. Nós já fizemos a colocação dos pedaços de isopor que tem por finalidade afastar essas raízes, né? Então ficou desse jeito daqui. É uma plantinha que tem uma parte mais alongada do que a outra. Eu acredito que agora é esperar para ver como é que essa pequena vai ficar. E agora o que é que nós vamos fazer? Simplesmente replantar. O único detalhe ou uma dica importante que eu dou quando você for fazer a colocação do isopor é sempre prestar atenção para respeitar o limite de afastamento das raízes. Às vezes a gente quer afastar muito, não consegue, pode terminar danificando ou machucando essas raízes. Se você tentar forçar um pouco mais e ver ou perceber que as raízes ainda estão muito rígidas, deixe a planta mais uns 3 ou 4 dias desplantadas, assim ela vai se desidratar um pouco mais e vai ficar mais maleável. Não se preocupe, a planta não vai morrer com isso, desde que ela seja, obviamente, que bem nutrida, como a gente pode ver essa daqui, né? Uma flor caiu, tem outra aqui, tem uma até que está abrindo, essas flores vão cair, é natural. Então vamos agora partir para o replantio. Vamos lá? Muito bem. No replantio,
eu escolhi este vaso daqui, que é um vaso que eu acho bem bonito, que vai comportar bem esta plantinha. É um vaso para bonsai. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar substrato na base deste vaso e nós vamos acomodar a nossa plantinha. Parte, inclusive, desse sistema radicular vai ficar para fora. Vamos ver como é que ela vai ficar? Então é bem simples, tá, gente? Não há nem necessidade de mostrar como é que a gente faz o replantio, mas vamos lá. Nós vamos pegar simplesmente um pouco de substrato e vamos colocar, como eu falei, na base do vaso. Lembrando que o substrato deve ser sempre drenante, não precisa ser extremamente ou drenante demais, tá? Que não retenha umidade. É importante que o substrato seja de fato bastante drenante, porém que consiga reter umidade para que a planta possa retirar deste substrato os nutrientes necessários para o seu crescimento e o seu desenvolvimento. Uma vez que a minha plantinha esteja aonde eu quero, eu simplesmente vou completar com substrato. Vai ficar uma belezura. Vamos lá? Então simplesmente vou pegar mais substrato e vou agora estar colocando na nossa plantinha. Deixa eu ver aqui. Então ela já está ficando ó, em pé sozinha e nós vamos só completando com substrato. Então eu vou pegando aqui e vou completando. Trabalho extremamente simples, né? Vou ajustando para ela não ficar torta e vou completando com o nosso substrato. Bom, esse substrato que nós estamos utilizando aqui é o ouro negro. Nós só fizemos a adição de palha de arroz carbonizada, palha de arroz in natura e carvão. Bom, muito bem, muito bem. Este é o resultado final do trabalho que nós fizemos nessa plantinha a título de copa e agora de raízes. O que é que você achou? Ficou interessante? Ficou bonito? Eu acho que ela ficou extremamente bonita, né? Uma plantinha que terminou ganhando um visual totalmente novo. Gente, este foi o nosso vídeo de hoje. Se nós juntarmos o vídeo do sábado passado com o vídeo deste sábado de hoje, nós vamos ter praticamente um guia completo de trabalho em copa e em raízes. Então vale muito a pena que você assista, que você veja com calma. Se ficou com dúvida, reveja os trechos que lhe geraram essas dúvidas para que você fique tranquilo e fique extremamente seguro na hora de fazer esse trabalho. E agora, eu fiz o replantio. Essa planta vai fazer o que, Mauri? Posso botar ela no sol? Não. Por que não vamos colocar no sol? Primeiro porque ela está há 7 dias, 6, 7 dias, fora do substrato. Ela começou a se desidratar. Se eu levar para o sol, essa desidratação vai ser amplificada, vai aumentar e a plantinha pode sentir muito. Essa planta permanecerá à sombra ou num sondite de 50% ou simplesmente pegando os primeiros raios de sol do nosso dia, pegando aí só um pouco de sol pela manhã. Vai ficar de resguardo, digamos assim, ou vai ficar à sombra durante 15 dias. Quando, então, nós poderemos levar ela para o sol, tá bom? Molhar. Bom, em relação a molhar, nós também não vamos molhar essa planta de imediato. Acabei de plantar, vou molhar, não vou fazer isso. Essa planta vai ficar aqui durante mais uns 2 dias e só então nós vamos estar umidificando o seu substrato por enquanto. Não preciso molhar, encharcar para ficar caindo a água por baixo, mas sempre vamos deixar ele um pouco úmido. Por quê? Porque a planta se desidratou, ficou alguns dias fora do substrato e ela precisa se recuperar. Então o substrato deve se manter úmido até que ela venha a atingir mais uma vez a sua plenitude, a sua beleza total. É uma plantinha extremamente bonita e agora nós vamos apenas aguardar. Eu espero que de fato esse conteúdo tenha lhe sido útil.
E eu espero que esse conteúdo tenha despertado em você a vontade de fazer um trabalho similar a esse. Se não na parte de copa, só na parte radicular. Se não na parte radicular, só na parte de copa. Ou quem sabe, na copa e nas raízes de sua planta. Tá certo? Caso você faça, não se esqueça de compartilhar conosco o seu resultado. Gente, vou ficando por aqui, mas antes eu tenho que mandar beijos para quem gosta de beijos, abraços para quem gosta de abraços. E para os gulosos, a gente manda beijos e abraços, é claro. Vou deixar também 2 conteúdos para que você possa assistir. Vou fazer bem interessante. Eu vou deixar o primeiro vídeo quando nós fizemos a primeira torção nessa plantinha. Vou deixar o vídeo do sábado passado e você aí vai ter praticamente que uma trilogia completa. Tá certo? Vou ficando por aqui, me despeço de vocês, com um beijo no coração de cada um. Até a próxima e bye bye.